Mas essa semana acaba os 40 dias e nós estamos estudando uma história. Uma história que está em Lucas capítulo 15. Essa história é mais ou menos assim. Tinha um homem, pelo que nós percebemos na história, era um homem que uma idade mais avançada. Ele tinha 2 filhos, um filho mais moço e um filho mais velho. É uma lógica natural, né? Mais moço, mais velho, eles não eram gêmeos, então tinha um mais velho e um mais novo. E aí um dia o mais novo chegou para o pai e falou assim: pai, o negócio é o seguinte, eu estou meio cansado dessa vida, esse negócio de fazenda, eu não gosto, puxa vida, está meio difícil aqui. Eu quero ir para a cidade, lá tem internet, lá tem televisão, lá tem cinema, eu vou poder ver os filmes e coisas assim. Dá para o senhor repartir a herança que me cabe? E aí você dá a minha metade, e a outra metade o senhor dá para o meu irmão, o senhor fica para o senhor, não sei o que o senhor vai fazer, mas eu quero a minha parte e eu quero desfrutar da vida. E o pai, com um coração muito grande, um coração bondoso, ele faz exatamente isso. Ele reparte a sua herança, apesar de se sentir ofendido, porque a herança só era repartida quando alguém morria, mas ele reparte essa herança e ele dá para o seu filho. O que acontece? O filho pega essa herança e ele vai para uma terra distante, e lá ele faz de tudo que vem na telha. Ele gasta todo esse dinheiro acumulado durante anos pelo seu pai. Ele gasta talvez em meses, não dá para saber muito bem se são em meses, em anos ou em semanas. O fato é que ele fica sem dinheiro. O dinheiro acaba, as amizades acabam, as situações começam a ficar muito difíceis, e ele passa fome e começa a pedir emprego em diversos outros lugares. Ele vai para um lado e vai para o outro, vai para um lado e vai para o outro, e finalmente alguém oferece emprego para ele cuidar de porcos. Só que lembra, Jesus está contando essa história num contexto judeu, e o porco, o animal, o porco para o judeu, é um animal impuro, imundo, e todos aqueles que comem porco ou que trabalham com porco nesse contexto se tornam imundos. E aí foi o único emprego que esse rapaz, dentro desse contexto, conseguiu. Em outras palavras, ele teve que lidar com o porco e se tornar imundo. E a Bíblia então vai nos dizer, no capítulo 15 de Lucas, que ele começa a trabalhar com esses porcos. E enquanto ele trabalha, ele olha a comida do porco e ele tem vontade de comer aquela comida, porque ele estava morrendo de fome. E surge aquela vontade de comer aquela comida. E aí, enquanto ele estica a mão para pegar aquela comida do porco, a sua memória o faz ir até a casa do seu pai. E aí ele chega a uma conclusão: puxa, na casa do meu pai, até os empregados comem muito bem, se fartam, estão de barriga cheia, provavelmente numa hora dessa, deitado na sua rede, balançando para um lado para o outro, e eu estou aqui olhando para essa comida de porco, esse animal imundo, essa comida imunda, enquanto eu podia estar lá na casa do meu pai. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar para casa. E aí ele começa a voltar para casa, e no meio do caminho ele começa a falar assim, ele começa a ensaiar. O que ele vai falar para o pai? Eu vou voltar para casa e eu vou falar assim: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus empregados. E ele vai repetindo isso. E ele vai ao longo do caminho repetindo isso. E ele vai repetindo: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho. Ele repete isso, parece para ficar mais fácil de falar. E aí ele começa a se aproximar de casa. Quando ele se aproxima de casa, surpreendentemente, um senhor vem correndo na sua direção. Provavelmente esse senhor estava esperando esse filho há muito tempo. Ele devia tomar café e ele ia para a varanda da casa e ficava olhando para o caminho: será que o meu filho vai aparecer ali ou não? E ele então ia para o almoço, almoçava, terminava o almoço, já voltava para ali, ficava olhando: será que o meu filho vai voltar? Será que a consciência dele voltou para ele? Será que ele volta para casa ou não? E eu fico imaginando esse pai o tempo inteiro ali, ansioso, esperando o seu filho, até que finalmente o seu filho surge.
no horizonte. Talvez pequeno, sujo, descabelado, com uma roupa toda rasgada, sem a barba, sem fazer a barba. Um verdadeiro diferente. Mas o seu pai o reconhece. E quando ele vem na direção da casa, o pai então começa a correr na sua direção e o abraça, ignorando o seu mau cheiro, ignorando a sua roupa, ignorando a sua barba mal feita, ignorando o seu cabelo, ignorando a sua imundície. O recebe com amor. Ele o conduz até o seu quintal, chama os seus empregados e fala assim: olha, rápido, rápido, troquem a roupa dele, coloquem um sapato, um chinelo no seu dedo, um anel no seu dedo, um chinelo nos seus pés, uma roupa nova. Sabe aquele bezerro bonito, gordo? Mata aquele bezerro, vamos fazer um churrasco, uma costela, uma picanha bem assada, com um tempero extraordinário, faz um suco de uva, apanha a uva do pé e faz um suco de uva maravilhoso, porque esse meu filho estava morto e voltou a viver, ele estava perdido e foi achado. E aí começa aquela festa, e todo mundo se alegrando. E eu fico imaginando nessa história, esse filho olhando assim, falando: meu Deus, eu estava ensaiando completamente contrário. Eu ia dizer para o meu pai: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E eu cheguei aqui, o meu pai colocou um anel no meu dedo, que significa que eu voltei para a família de verdade. Eu tenho autoridade para tomar decisões, eu tenho autonomia para governar esse lugar. O meu pai me deu uma roupa nova, tirou aquela roupa suja, mandou fazer a minha barba, matou fez uma festa, matou um boi para fazer uma festa para mim. Puxa vida, como esse meu pai me ama. Mas tinha uma coisa acontecendo no mesmo tempo. O irmão mais velho estava trabalhando, estava no campo, estava com a sua enxada sobre o ombro. E aí ele ouve um barulho quando está voltando para casa já, mas à noitinha assim. Ele ouve um barulho, ele chama dos empregados e ele diz: o que está acontecendo aí? Que barulho é esse? Puxa, prepararam uma festa e ninguém me avisou. E aí um dos empregados olha para ele e fala: o seu irmão, ele voltou para casa e o seu pai está fazendo mó festerê, chamou todos os vizinhos, está todo mundo envolvido, está todo mundo trazendo presente, é o maior abraço, carinho, celebração total, vamos lá. Deus que me livre, sangue de Jesus tem poder, eu não vou entrar nessa fé de jeito nenhum. Esse cara pegou todo o dinheiro do pai, gastou com prostitutas e volta para casa e o pai faz uma festa. Eu não. Esse empregado vai até lá, então chama o seu senhor e diz: olha, o seu filho está lá, ele não quer voltar, como é que a gente vai fazer? Não, deixa que eu vou falar com ele. Ele chega naquele lugar e conversa com seu filho: filho, tudo que é meu é seu, o seu filho, o seu irmão tinha morrido e voltou a viver, vamos lá celebrar. Não, não vou. Não vou ficar aqui. E assim vai começando a terminar a história. E a gente não sabe muito bem se ele volta, se ele não volta, se ele fica fora, se ele vai festejar, como é que acontece os finalmente. Mas eu gostaria de olhar para uma coisa hoje com vocês. Versículo 24, para ser mais específico dessa história. Capítulo 15, versículo 24, cuja palavra de Deus nos diz assim: pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Em toda essa história, aparentemente, ou pelo menos para mim, uma parte muito importante dela é esse encontro com o pai. E o que o pai fala é muito importante. Porque ele diz assim: esse meu filho estava morto e voltou a viver. Ele na realidade não estava morto. Ele estava vivo. Talvez ele estava descabelado, com a barba para fazer,
com uma roupa toda suja, mas ele estava vivo, não é verdade? O que mostra para mim, e talvez pode mostrar para você, que por vezes, muitos de nós existimos, mas não estamos vivendo. O que nós aprendemos quando olhamos para esse texto e para essa expressão do Pai, é que nós precisamos chegar mais próximos de Deus, para não simplesmente existir, mas para viver. Quantos de nós que estamos nesse lugar aqui simplesmente existimos? A nossa presença nesse mundo não faz a mínima diferença. Quantos de nós que estamos nesse lugar aqui simplesmente existimos? A nossa presença no lugar onde nós trabalhamos não faz a mínima diferença. A nossa presença na casa onde nós vivemos não faz a mínima diferença. A nossa presença no ministério que exercemos não faz a mínima diferença. A nossa presença nos ambientes onde estamos não faz a mínima diferença, porque nós simplesmente existimos. Nós não vivemos. Viver é diferente de existir. Existir é estar em algum lugar. Simplesmente isso. Mas viver é estar em algum lugar e fazer a diferença naquele lugar. É fazer a grande diferença naquele lugar. É estar naquele lugar e transformá-lo pela sua presença ali. É uma coisa incrível que acontece através de você. Vocês sabem que eu vim do Pará. Todo mundo sabe, né? Eu falo isso sempre. Que eu sou o único pastor VIP dessa igreja. Vindo do interior do Pará. E eu talvez sou o único pastor que tem um pouco mais de autoridade dos outros, porque Jesus nasceu em Belém. Não tem outro pastor que veio de Belém, da mesma cidade que Jesus veio. Mas foi muito difícil vir para cá, sabia? Porque estar aqui significa estar longe da minha família, estar longe dos meus amigos. Mas não estar aqui significa existir simplesmente e não viver no centro da vontade de Deus. Eu estou longe de todos, mas eu estou perto de Deus. Isso é muito conflitante para mim, porque eu fico pensando nessas coisas e quando eu olho para essa história, o pai falando isso, eu lembro como foi surpreendente chegar aqui e viver algumas experiências que eu nunca tinha vivido. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, em 2005, fevereiro de 2005, eu fui conduzido para minha casa. Eu saí de lá, devia estar uns 36 graus no Pará. Lá no Pará é muito quente. Os pastores, por exemplo, lá não pregam sobre o inferno, porque as pessoas estão acostumadas com calor. Essa foi boa. E aí eu chego aqui, estava 20 graus, imagina, 36, 20, eu já comecei a achar que o ar-condicionado estava ligado e alguém tinha esquecido, mas eu estava na rua. E aí eu fui apresentado para o meu kitnet, para o meu apartamento, que eu ia morar num kitnet. Eu tinha um quarto, uma sala, e no meio da sala era uma cozinha. Eu não sabia cozinhar, mas tudo bem, eu olhava, achava a coisa mais bonita aquele negócio. Não sabia não, quer dizer, não consigo, não sei cozinhar ainda. Permaneço no mesmo estado. E eu fui dormir aquela noite, eu acho que eu estava com umas 7 ou 8 cobertas em cima de mim, eu não conseguia me mexer. Eu só mexia os olhos para um lado e para o outro, de tanto frio que eu sentia. E eu fui acordado naquela noite, ou naquela manhã, com um barulho muito estranho, esquisito demais. Eu falei, gente, o que é isso? E eu, de verdade, achava que o mundo estava acabando. Eu estava longe da minha família. Eu estava longe de todo mundo. E o mundo começa a acabar.
eu comecei a procurar o meu celular para ligar para minha mãe, eu estava desesperado, eu consegui finalmente achar meu celular debaixo da cama, eu liguei para minha mãe e falei, mãe, por favor, me perdoa por todos os erros que eu cometi contra a senhora, eu era muito perigoso, eu respondia demais, não sei o que, e a minha mãe do outro lado falou, mãe, o que está acontecendo? O mundo está acabando, não está acabando aí não? Eu falei, não, está tudo bem aqui, está tudo certo. E aquele barulho acabou, parou. E aí eu continuei conversando com a minha mãe, o barulho acabou, eu fui ver o que era, abri a janela, fui apresentado a minha primeira chuva de granizo. Não sabia o que era. Nunca tinha visto isso, achei que o mundo estava acabando. Essa foi uma das experiências que eu tive no começo, que me assustaram muito. Eu tive outras que me assustaram muito. Quando eu cheguei aqui, por exemplo, eu não sabia como ligar a água quente. Então eu entrava, nos 3 primeiros meses eu não sabia como ligar a água quente. Ou seja, nos 3 primeiros meses, foi meio difícil tomar banho, viu? Mas eu lembrei do Pará, então eu esquentava a água, colocava numa vasilhinha, pegava um copinho e tomava meu banho. Eu percebi que as pessoas eram meio frias, mas comigo eram mais frias ainda, porque elas me viam, Deus abençoe, irmão, e saíam meio distante. Então não era o frio das pessoas, era outra coisa, mas melhor não comentar. Mas eu estava aqui, e estou aqui, extremamente feliz, porque eu sei que eu estou vivendo, eu não estou simplesmente existindo. As coisas que eu sou desafiado a fazer, as coisas que Deus coloca na minha mão, as coisas que os meus líderes, o meu pastor coloca na minha mão, são desafios para eu continuar vivendo. Mas eu queria perguntar para você, você tem vivido ou você tem simplesmente existido? Você está vivendo para a glória de Deus? Ou você está simplesmente existindo? Você não tem feito a mínima diferença onde você está, ou com o que você faz, com os dons, com os talentos que Deus te concedeu. Você está vivendo, de verdade vivendo, ou você está simplesmente existindo? Quando o pai recebe esse filho, ele fala uma coisa muito curiosa. Esse meu filho estava morto e voltou a viver. Talvez algumas pessoas que estão aqui hoje não estão nem existindo. Já morreram ou já estão mortas, porque não tem mais sonhos, objetivos, desafios, ambições, desejos no coração de fazer algo novo, de mudar em algum aspecto da sua vida. Eu queria te desafiar hoje a voltar para mais próximo de Deus, a voltar a viver, a ressuscitar alguns sonhos, alguns desejos que Deus mesmo colocou no seu coração, talvez para a sua casa, para a sua profissão, para os seus objetivos, planos, e parar de simplesmente existir e começar a viver. Esse é um grande desafio. Não importa quantos anos você tenha, você pode ser mais velho ou mais novo, continue a viver. Há 2 semanas atrás eu fui no aniversário do meu avô, eu falei isso para vocês aqui. Meu avô fez 100 anos, 100 anos. E eu, quando cheguei lá, fiquei me perguntando, será quem é velho? É ele ou sou eu? Sabe por quê? O meu avô vive com 100 anos. O meu avô faz aula de dança. O meu avô faz karatê. O meu avô faz natação. O meu avô lê a Bíblia inteira 7 vezes no ano e não usa óculos. Quem que está vivendo? O meu avô ou eu? Quem está vivendo? O meu avô que tem 100 anos ou você?
Eis um grande desafio: voltar a viver. Voltar a viver. Mas não é só isso. Quando eu olho para esse verso, o verso nos diz assim: pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Olha só que coisa interessante, ele não estava perdido, geograficamente falando, ele não estava perdido. Não tinha o Waze, mas ele não estava perdido. Ele saiu de casa e ele voltou para casa, ele sabia o caminho de ida e ele sabia o caminho de volta, ele não estava perdido. Não é verdade? Parece uma grande incoerência. Quando você lê esse texto, não dá para entender direito. Como assim ele está perdido? Mas ele mesmo saiu, ele sabia para onde ele queria ir, ele sabia para onde ele queria voltar. Ele não estava perdido. Mas o texto vai dizer que ele estava perdido e foi achado. Ele estava perdido e se encontrou. Ele estava perdido e caiu em si e voltou para o seu lugar original. Ele estava morto e viveu e voltou para o lugar onde ele deveria estar. Então, não é somente o desafio de voltar a viver, mas o desafio que nós temos hoje também de encontrar-se. Porque talvez você já esteja vivendo, mas você está fazendo tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa e não está fazendo nada. Já parou para pensar nisso? Que talvez você esteja atolado em um monte de atividade, seja aí da faculdade, da escola, do trabalho, na família, na igreja, mas você não está fazendo nada. Você está perdido. Está mais perdido do que cachorro em dia de mudança. Está mais perdido que amendoim em boca de banguela. Desculpa se tem algum banguela aqui. Sem ofensas. Você não sabe para onde precisa ir. Você não sabe o que precisa fazer. Você está perdidaço. E vou te dizer uma coisa. Deus sabe exatamente onde Ele quer que você esteja. E talvez Ele já deve até ter falado algumas vezes para você. Porque não é a primeira vez que você vem nesse lugar. Ou se é a primeira vez, Deus já deve ter falado algumas vezes através da rádio, através de alguém, através de elementos naturais, através da própria Bíblia. Mas você continua sem direção e se perguntando: o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer dos meus dias? O que eu vou fazer no meu casamento? O que eu vou fazer do meu trabalho? O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer daqui a uma hora? O que eu vou fazer? Não é verdade? Você está vivendo, mas você não sabe o que precisa ser feito. Esse jovem sabia exatamente o que precisava ser feito. Ele voltou para perto de Deus para ter vida. Ele voltou para perto do Pai para ter vida. Eis aí um grande exemplo para todos nós, um grande estímulo para todos nós. Por que não dizer um desafio para todos nós? Voltar para Deus, se conectar a Deus, buscar mais de Deus, viver para Deus, se encher de Deus, colocar a sua vida dentro de um parâmetro onde Deus é o seu Senhor, é o seu Mestre, saber exatamente onde Ele quer que você esteja, olhar para aquela realidade e saber: não, é bem ali que eu quero estar daqui a alguns anos, daqui a um mês, daqui a uma semana, eu quero ter aquele conhecimento, eu quero estar naquele lugar, eu quero fazer aquilo ali que Deus está me revelando. Propósito é o que os teóricos falam. E é interessante porque essa palavra propósito é muito parecida com a palavra fé. Propósito é você poder ver algo que ainda não é perceptível, ainda não é palpável. É você ver algo que ainda não é palpável. É um propósito. Você sabe qual é o propósito da sua vida?
Como você quer ser como pai daqui a alguns anos? Como você quer que os teus filhos falem de você? Como você quer ser como marido, como esposa? Como você quer ser como empresário? Como você quer ser como ministro? Como você quer ser como servo de Deus? Como você quer ser como filho? Como você quer ser como aluno? Como você quer ser como professor? Como você quer ser como profissional? Cansei de falar quer ser. Parece um trava-língua, né? Quer ser, quer ser, quer ser. Onde você quer estar daqui a alguns anos? Já parou para perguntar isso para você mesmo? Gente, parece uma coisa tão simples, mas não é. Talvez você não saiba onde você quer estar daqui a um mês, daqui a um dia. Você não sabe quem você quer ser daqui a alguns anos. Você não tem nenhuma lista disso, dizendo, não, daqui a um ano eu quero ser um pai desse jeito. Eu quero ser um crente desse jeito. Eu quero ser um profissional desse jeito. Daqui a alguns meses eu quero saber tal coisa. Você sabe? Você sabe? Ou você está existindo? Não está vivendo? E ao existir está perdido, não sabe onde quer chegar. E por não saber onde quer chegar, talvez não vai desfrutar das bênçãos, das certezas, da fé que a fé nos proporciona. Porque o final desse versículo nos diz: pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Muito interessante. Estão falando de uma coisa e de repente muda completamente, começa a falar de uma coisa completamente diferente, né? Estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi achado. E começaram a fazer uma festa. Ou sou eu que vi isso? Não é estranho? Para mim é estranho. Mas faz parte do mesmo processo. Se você tem vida, você é capaz de desfrutar das coisas boas da vida. Mesmo que as coisas não sejam tão boas, você é capaz de ver as coisas boas. Se você está vivo e sabe onde você quer chegar, você sabe desfrutar e aprender com as lutas que a vida nos impõe. E todos nós temos muitas lutas. Meu Deus do céu! Parece que a gente está vivendo num MMA da vida, né? Todo dia alguém está te dando uma pancada e você tem que dar uma pancada em algum problema da vida. Disputando o cinturão da salvação. Aí tem aquele cara lá narrando, né? Não sei imitar o cara narrando, mas ele fala: Ladies and gentlemen, desse lado aqui tem um lutador, e desse lado aqui tem as dívidas, os problemas emocionais, os problemas financeiros, os problemas de relacionamento, os problemas de saúde. Fight! E começa mais um dia. Ou é só comigo que acontece isso? Não, pode ser que seja só comigo, né? Quem sabe eu estou falando alguma bobeira aqui. Por causa disso, às vezes nós não desfrutamos da bênção, da festa, da presença do Pai. O Pai nos prepara algo extraordinário, mas nós simplesmente existimos e nós não temos objetivo nenhum no nosso existir. Por isso nós não desfrutamos da festa que o Pai está preparando para nós. Uma festa muito especial dentro da nossa casa. Uma festa especial dentro do trabalho, uma festa especial nos nossos sonhos, eles vão se realizando, vão se concretizando e as coisas vão acontecendo. Uma festa especial no nosso próprio existir, porque nós olhamos para a nossa história e começamos a ver sentido nas coisas. Uma festa especial na nossa família, em todos os ambientes onde nós estamos, porque nós percebemos que a mão de Deus está sobre nós, nos conduzindo ao centro da sua vontade. Então você pode estar morrendo de frio e ficar 3 meses sem tomar banho direito, mas você está feliz da vida. Fedendo, mas feliz da vida. Porque você sabe onde você está.
e o que você está fazendo e para quem você está vivendo.